com vocês? Hoje vamos aqui ver a comparação entre autótrofos e heterótrofos, tá? Aqui a gente já pode ver a primeira diferença no nome. Auto significa próprio, ou seja, ele é autossuficiente, e trófos significa alimento, ou seja, ele produz o seu próprio alimento, entre aspas. A gente vai ver aqui uma diferenciação que não é exatamente alimento, mas é o que é extraído dentro do alimento, basicamente, tá certo? O que é feito com esse alimento? Os autótrofos conseguem extrair esse processo sozinhos, tá certo? E a gente tem os heterótrofos aqui também, né? Que hétero significa diferente e trófo significa alimento, ou seja, ele precisa de um ser diferente para adquirir o alimento ali, para adquirir a energia necessária para a sua sobrevivência, tá certo? Ou seja, basicamente o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver a classificação quanto à forma como os organismos adquirem os seus compostos orgânicos, né? Que é alimento, entre parênteses, necessários para a sua sobrevivência. Ou seja, isso aqui é nada mais de duas formas com que os organismos adquirem seus compostos orgânicos para formar moléculas energéticas para poder sobreviver e reproduzir e perpetuar a espécie. Então vamos lá, componentes bióticos do ecossistema, tá? É o que a gente está estudando. Componentes bióticos é tudo o que é vivo dentro de um ecossistema. Tudo o que não é vivo dentro de um ecossistema é chamado de abióticos, beleza? A gente coloca um A antes. Mas aqui a gente está estudando seres bióticos porque são seres que realizam reprodução, realizam alimentação, né? No caso, autótrofos e heterótrofos. São seres vivos. Então vamos começar aqui nos autótrofos, tá? Os autótrofos, eles são os produtores no ecossistema, porque eles pegam a luz do sol, por exemplo, na fotossíntese que a gente vai ver aqui, eles sintetizam seu composto orgânico, né? Eles pegam a luz do sol e geram uma energia química que faz ocorrer um metabolismo dentro deles, que gera moléculas energéticas que são quebradas e utilizadas ali por eles. E aí, eles são os produtores e a gente tem os decompositores e consumidores, que são os heterótrofos, tá? Ou seja, são os seres que vão precisar ir ali e vão comer essas plantas, e aí dentro deles eles vão absorver essa energia, tá? Eles não vão criar ela, eles vão absorver e quebrar lá dentro e usar. Por exemplo, quando nasce uma planta aqui, e um boi vem aqui e come essa planta, tá? O que aconteceu? Essa planta, ela tem energia dentro dela. O boi vai lá, vai comer e vai para dentro dele, essa energia vai se quebrar lá dentro dele e ele vai utilizar essa energia. E aí vai vir outro, vai vir o ser humano lá, vai matar o boizinho, vai pegar a carne dele e vai comer, e vai ter energia que vai ter ele dentro do boi que vai vir. Ou seja, é basicamente isso que a gente está vendo, tá? Eles sintetizam o seu composto orgânico, eles pegam a luz do sol ou pegam ali o ambiente, enfim, vamos ver isso aqui agora, tá? Então eles são produtores de primeira instância de energia, tá? A energia vem toda dos seres autótrofos. E a gente tem aqui o primeiro nível trófico, eles são o primeiro nível trófico, o primeiro nível de alimento. Depois o resto, o boi, os decompositores, os fungos, isso aí vem tudo depois. O primeiro vem dos autótrofos. A gente tem seres aqui fotossintetizantes, tá? Muito importante a gente lembrar que foto significa luz, eles sintetizam a luz, né? Sintetizam o seu composto orgânico por meio da luz. Eles usam a luz, ou seja, o que acontece é que eles convertem energia do sol em energia química, e através dessa energia química eles geram um metabolismo que vão gerar moléculas energéticas, tá? Eles geram moléculas energéticas. Então isso é muito incrível, cara. Então, de exemplo aqui nós temos plantas, algas e cianobactérias, que são um exemplo de vocês aí que fazem a fotossíntese, né? Essa aqui é a equação geral da fotossíntese. Tem aqui toda a química, né? A gente pode ver que tem oxigênio incluído, mas o mais importante aqui, a gente tem pigmentos fotossintetizantes, tá? São pigmentos de luz, tá? Que é a clorofila, né? O que deixa basicamente ali as plantas verdes, está envolvido com isso daqui. Esse pigmento é transferido em energia química através dessa equação aqui, tá? A gente consegue visualizar isso, ele é transferido em energia química, e a partir da energia química são criadas moléculas energéticas ativando ali o metabolismo. É algo muito incrível, tá? E aqui nós temos os seres quimiosintetizantes, eles não usam luz, tá? Também tem isso aqui, eles não usam luz, eles continuam sendo autótrofos, porque continuam produzindo seu próprio alimento, mas eles não são fotossintetizantes, eles são quimiosintetizantes. Então, o que acontece aqui no caso das quimiosintetizantes? Eles não pegam a luz do sol. Na verdade,
eles geralmente estão localizados em ambientes onde nem tem luz. Geralmente eles estão nesses lugares onde nem tem luz, tá? Bactérias e arqueias, eles estão lá onde nem tem luz. E aí como é que eles fazem para produzir o seu próprio alimento? Eles oxidam os compostos inorgânicos, que são, em grande maioria ali, substâncias que contêm carbono, como por exemplo o dióxido de carbono, o diamante, são todos esses compostos inorgânicos. E aí os seres quimiosintetizantes vão lá e oxidam esses compostos inorgânicos e quebram a energia, tá? Quebram esses compostos inorgânicos e geram a sua própria energia. Aqui, ó, eles pegam os elétrons desses compostos inorgânicos e sintetizam composto orgânico. Ou seja, eles pegam os elétrons ali daquele composto inorgânico e sintetizam em compostos orgânicos, tá? Eles transformam algo inorgânico em orgânico para eles mesmos. Na fotossíntese a gente tem 3 passos, tá? Ele pega a luz do sol na fotossíntese, ele pega a luz do sol, gera energia química e faz glicose. Glicose é um composto orgânico. Ele faz energia química e faz glicose. Quebra o composto orgânico e extrai energia, tá? Ele quebra o composto orgânico para produzir sua molécula energética de dentro daquele composto orgânico. Ou seja, isso aqui é muito incrível, cara. As quimiosintetizantes, elas não têm luz, elas não usam luz, mas elas pegam os elétrons dos compostos inorgânicos e sintetizam em compostos orgânicos. E depois de sintetizar em compostos orgânicos fica muito mais fácil. Elas quebram os compostos orgânicos e produzem a sua molécula energética e sobrevivem aí sem luz, cara, os quimiosintetizantes. E agora nós chegamos nos seres heterótrofos, tá? Como eu falei, eles precisam absorver ou decompor. Eles precisam absorver ou serem decompositores, tá? Tem aqui escrito isso. Eles são os consumidores e decompositores do ecossistema. Ou seja, eles consomem os seres autótrofos ou decompõem os seres autótrofos, digamos assim, né? Então aqui, basicamente, rapaziada, é o seguinte. Os heterótrofos não sintetizam o seu composto orgânico, tá? A gente tem um exemplo aí de animais. Eles não sintetizam, eles têm que absorver de um ser autótrofo, tá? Todos os animais são heterótrofos, todos os fungos são heterótrofos. No geral, protozoários são heterótrofos. Bactérias podem ser ou autótrofas ou heterótrofas, tá? As bactérias, elas são um grupo gigante. Elas são um grupo gigante, ou seja, tem tantas bactérias autótrofas quanto heterótrofas. E aí temos aqui alguns exemplos de seres heterótrofos, tá? Temos os herbívoros, que são o segundo nível trófico, né? Eles são os consumidores de primeira mão, digamos assim, porque os herbívoros eles se alimentam somente de plantas, ou seja, se alimentam somente de seres autótrofos, né? Temos os carnívoros, que estão lá em terceiro ou quarto nível trófico. Temos os onívoros, que somos nós, né? Que se alimentam tanto de plantas como de carne. Nós somos onívoros. Temos os parasitas, que são aqueles que entram em um organismo e tentam sugar ao máximo dele, ou seja, é bom para ele, mas não é bom para você, ou seja, não é bom ter um parasita no seu organismo. E temos os detritívoros também, né, que são os insetos, que tem uma coisa muito curiosa nos detritívoros. Eles se alimentam de matéria orgânica, como por exemplo cadáveres, se alimentam quebrando no ambiente ali, saindo farelos, entre aspas, dos compostos orgânicos ali que eles estavam se alimentando nos cadáveres. E aí os fungos vão lá e reciclam esses compostos, tá certo? Ou seja, o fungo ele é um decompositor, também temos bactérias aqui, fungos e bactérias são decompositores, eles pegam essa matéria orgânica e reciclam e aí volta lá pro inseto, enfim, cara, é tudo um ciclo aqui na biologia. Mas a principal diferença é essa, tá? Os autótrofos eles podem realizar fotossíntese e quimiossíntese também, e os heterótrofos eles, né, temos já herbívoros, carnívoros, onívoros, tá certo? Ou seja, a gente tem o que produz e o que consome, tá certo? É basicamente isso aqui. Temos todos esses detalhes super interessantes sobre eles.